Ok. Então, hoje sendo dia 2 de setembro de 2018, nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo para estudarmos a sua palavra, conforme ela se encontra em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 a 25, que é uma passagem que nos ensina a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. E por que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele nos deu, ele revela aqui a constituição do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. Bom dia, gente. Bom dia, motoqueiro fantasma. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E também ele nos revela uma lista com algumas das obras da carne. Depois eu aceito uma aguinha, tá? Tem outra caneta. Você falou que era qualquer. Lá na bolsa da bolsa. Nem todas as obras da carne estão reveladas aqui. Que, por exemplo, nós não temos adultério e homicídio. E lá no verso 21 fala coisas semelhantes a estas. Mas por que o apóstolo nos dá a descrição do fruto do Espírito e algumas das obras da carne, não todas, nessa lista? Para que nós tenhamos um parâmetro. Para que nós tenhamos um referencial. Para que nós possamos fazer uma autoanálise. Como é que eu vou saber se eu estou andando no Espírito ou se eu estou andando na carne? Se eu estiver andando em ira, ciúme, inveja, bebedice, glutonaria, coisa e tal, eu não estou andando no Espírito, eu estou andando na carne. Se eu estiver andando em amor, alegria, paz, domínio próprio e mansidão, eu não estou andando na carne, eu estou andando no Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, diz o seguinte: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Como que Paulo sabia que os coríntios estavam sendo carnais e andando segundo o homem? Porque estava havendo entre eles ciúmes e contendas. Então, essa lista, essa amostragem de obras da carne, elas servem como um parâmetro, como um referencial, para a gente fazer uma autocrítica. Se você acorda xingando e já sai pela rua chutando, você não está andando no Espírito. Porque o fruto do Espírito não é ira, falta de domínio próprio, falta de mansidão. Eu tenho usado muito esse parâmetro ultimamente, já notou, né, irmão? Toda hora, quando eu me percebo, eu falo, opa, não estou no Espírito. Porque é muito fácil não andar no Espírito. E é muito fácil andar no Espírito. É só uma questão de decisão. Você tem uma circunstância, o carro te fecha, você buzina e xinga, você ora. Depende do que você quer. E uma coisa é que às vezes, que naturalmente falando, nós somos carnais. A instantaneidade é para obrar. Mas imediatamente o Espírito Santo ele fala, peraí, você está fazendo? Sim. Aí você tem a opção de obedecer ao Espírito Santo ou dar voz à sua carne e continuar gritando, jogando pedra. E conforme a decisão que você toma, você colhe corrupção ou vida eterna.
é Gálatas 6, 8. O ideal é que a gente consiga desenvolver uma disciplina, porque tudo é uma questão de hábito, tudo é uma questão de costume. Se você se determina, não, o médico falou que eu estou com um problema de rim, eu não sou uma pessoa que toma muita água, eu vou me policiar, eu vou tentar desenvolver uma disciplina de tomar água com mais frequência. Aí todo dia de manhã você não sente vontade, você não quer, mas não, vou lá tomar os meus 2 copos d'água logo de manhã cedo. Sempre que eu me lembrar, eu vou procurar. É uma questão de exercício. À medida em que você ora, você já começa o dia falando: Senhor, você sabe que eu sou um pica-fumo. Eu faço essa oração todo dia. Você sabe que eu sou um pica-fumo. A minha tendência é para o mal. O pecado, ainda que ele já não tenha poder sobre mim, ele está presente. Então me dá uma ajuda aqui. Me dá fica à vontade. Eu falo desse jeito. Fica à vontade para puxar minha orelha. Que o seu espírito tenha liberdade de me chamar a atenção e me volte. Não é assim não, senhor. Entendeu? Pode me disciplinar. Porque o livro de Hebreus, se não me engano, no capítulo 13, fala que o Senhor, Ele tem que nos disciplinar porque nós somos filhos. Porque quem não está sob a disciplina de Deus, na realidade é um bastardo. Ele já está procurando o texto. Ele está em Hebreus 13. Que filho há que Deus não... A Jéssica vê que o Pimpo está fazendo coisa errada. Hebreus 12. Ela tem como... Vamos chamar assim, obrigação, de chamar a atenção dele, porque senão isso vai desenvolver um hábito. Ela descobre, por exemplo, que ele está pegando coisa dos coleguinhas, todo dia ele chega com lápis. Isso é só um exemplo, viu, filho? Ele já cresceu, já ficou ali. Digamos que uma criança tem o hábito de furtar coisas na escola. Isso acontece. Todo dia chega com uma borracha colorida, um lápis diferente. A mãe vai perceber isso e vai chamar o menino numa conversa. Ô filho, o que está acontecendo? Você sabe que Deus eu já aprendi com algum irmão que uma melhor forma de educar uma criança não é falar assim que Deus fica com raiva, ou Deus fica bravo se você fizer isso, Deus fica triste. Sabe que Deus fica triste com esse tipo de coisa. Vão orar aqui, vão pedir perdão, vão devolver essa borrachinha lá para o seu coleguinha. É ensinar a criança o caminho. É uma questão de disciplina. Só que muitos de nós já nasceu de novo já marmanjo. Aqui é Hebreus 12, verso 5, né? Hebreus 12, 5. Hebreus 12. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies, né? Fica desanimado quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu gostaria de dar um destaque aqui de que todos têm se tornado participantes. Se você é nascido de novo, automaticamente você já entra nesse programa de disciplina divina. Ele vai te dar uma oportunidade através do Espírito, ele vai usar a pregação, ele vai usar a escola dominical, ele vai usar a boca de um irmão conversando, ele vai usar um versículo que você acessa lá hoje
hoje em dia tem muito aplicativo como é que chama esse negócio? De devocional. A Lulu, todo dia, ela tem um que ela frequenta lá, eu já tenho outro que eu já tenho mais preferência, mas eu leio os que ela lê também, né? Eu tenho o que eu gosto mais, isso é pessoal. Já tem um outro que ela já prefere, né? Todo dia ela tomando seu cafezinho de manhã, ela vai lá, clica, já lê os 2 versículos, um do Velho Testamento, um do Novo, o Senhor vai te falar através daquilo. Ele vai percebendo que tem alguma coisa que não é fruto do Espírito e que é obra da carne, que está se tornando constante na sua vida. Ele vai te chamar a atenção com muito amor, com muita longanimidade, te dando oportunidade para você tomar a iniciativa de reconhecer que aquilo é pecado, que aquilo não é legal. Aí, se você, mesmo tendo percebido a correção de Deus, porque Timóteo, ele faz isso basicamente através da palavra, evidentemente que é através da palavra. O Espírito Santo só trabalha através da palavra. De que jeito que essa palavra vai chegar? Seja abrindo a Bíblia de papel, a Bíblia aplicativo, um irmão falando, um outdoor, mas vai ser através da palavra. Porque em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que é um daqueles versículos que a gente sabe de cor, né, por causa do IBTG, e também porque é um versículo conhecidíssimo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para 4 coisas, ó. Para ensino, para repreensão, para correção e para educação. A gente pode fazer, aqui tem uma informação cruzada, eu colori aqui, ensino e educação de amarelinho. Repreensão e correção eu já colori de cor de rosa. Por quê? Deus primeiro ele vem e te ensina. É o que eu estou falando, ele vai usar a palavra. Ele vai usar a boca do pastor, ele vai usar um irmão américo, alguém conversando. O domingo passado foi gostoso. Acabou o culto, nós ficamos uma meia hora aqui conversando, fizemos um rap. Não foi? Fizemos meio que um rap aqui. Ele vai usar a palavra para te ensinar. Porque ele fala lá que o objetivo disso é que todo homem de Deus seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra teleio, que está traduzida aqui perfeito, pode significar maduro também. Ele tem a maturidade. Ele primeiro vai te ensinar. Aí, quando a mãe fala na boa, o pai fala na boa, é mais fácil desobedecer, né? Porque não tem a vara pendurada lá na parede, uma vara chamada Isaac. Tinha um para cada. O vovô deve lembrar disso, né? Ele chegou a conhecer isso. Já passou, certo? Já passou. Ah, não precisa da vara mais não? Agora a disciplina muda diferente, agora é diferente. Eu preciso até dar esse toque para o André, que está para nascer mais uma menina aí, vai nascer a Beatriz, ele vai precisar ter uma vara chamada Luiz e uma vara chamada Beatriz pendurada. Tem uma vara marmeleiro também. Marmeleiro, aquelas varas feitas. É de marmelo? De marmelo, né? Ele conhece a vara. Só a gente da roça que conhece a vara de marmelo. Você conhece? Ela fala dessa. Aquilo onde pega a arte. É gente da roça que conhece. O povo de hoje não. E ela não quebra, não. Você faz assim, ela faz do lado. O menino, não quebra não. Os meninos de hoje em dia brigam, o pai dá é um joystick novo. Né? O menino faz arte, dá Hoje em dia não fala cartucho mais não, né? Dá um cartucho novo de Nintendo. Eu jogava cartucho no caso. Mas observa que começa com o ensino. O Senhor ensina. Você não deu atenção para o ensino, ele passa para a fase 2, repreensão. Repreender já é uma coisa mais forte. Por exemplo, o pastor Geraldo. E não que eu dou uma escorregada aqui, eu falo uma abobrinha, né? Esse termo é bonito, né? Falo uma abobrinha aqui, depois como deve ser feito, em off, ele me chama ali no canto, eu vou, irmão, você deu uma escorregada na doutrina ali. Vão prestar atenção nesse negócio aí. Ele está me ensinando. Aí no domingo seguinte, só para desafiar o pastor,
né, para mostrar para ele quem é que manda nesse trem aqui, por uma questão de confrontação. Eu vou e sou mais, eu insisto em dizer que acredita daquele jeito. Né, já piorou o negócio, já é uma atitude já meio de rebelião, isso vai criar divisão na igreja, não é legal. As pessoas vão começar a achar que é assim que funciona aqui dentro, que cada um pode falar o que quiser, e mesmo pisando em cima da outra. Divisão não é legal, é só ler a carta de Coríntios. Daí a pouco vai ter a turma que acha que eu estou certo, vai ter a turma que acha que o pastor é que está certo, que é sempre assim. Uns acham que a Dilma está certa, outros acham que foi golpe, outros acham que não foi golpe. A opinião é a coisa muito pessoal. Qualquer assunto que você tocar com qualquer pessoa, sempre vai ter dois que concordam e dois que discordam. Aí vai gerar divisão, que não é legal. Porque tem, das 7 coisas que Deus odeia, tem uma que ele abomina. Isso está lá em Provérbios. Tem 6 coisas que Deus odeia: o lábio mentiroso, o pé que corre para fazer o mal. Mas tem uma que ele abomina, que ele tem mais nojo, mais raiva, mais nojo ainda, que é aquele que divide irmão. Aquele que chega e racha um grupo, que coloca um irmão contra o outro. Isso aí é inadmissível na palavra. É uma das piores coisas. É a pior coisa que se pode fazer na igreja. Eu penso que se tivesse vamos dizer que Satanás ele seja um grande empresário, né? E na realidade ele e a forma como ele administra a coisa, e ele tem um grupo de pessoas que trabalham com ele. E vamos dizer assim, que ele premiasse os demônios por produtividade. Porque lá tem hierarquia. Se no mundo humano, que é o sistema cósmico, o mundo é um espelho do de lá. O sistema cósmico, como tem uma notinha no Scofield, fala que ele é configurado, ele é organizado de acordo com os princípios de Satanás. Lá na nota sobre cósmico, que é baseado em inveja, em ódio, em guerra. Não tem essa notinha do Scofield? Que é baseado nas obras da carne, basicamente. Se nós nos organizamos dessa forma, nós, o mundo, né, a humanidade caída, isso é um reflexo da forma como Satanás se organiza. A gente sabe que existe uma organização, que existe uma hierarquia. Nós já estudamos isso lá em Efésios capítulo 6. Existe os arqueiros, os principados, existe os que exercem poder, os exousias, existe os cosmocrátoras, lembra? Os dominadores desse mundo. Existe uma hierarquia. Tem general, capitão, sargento, recruta, né? Os demônios que são mais numerosos, eles formam o exército mais básico, são soldados dele. Digamos que exista, hipoteticamente, a palavra não é muito específica a respeito disso, mas é só para ilustração, que à medida que o demônio ele vai alcançando uma meta, que ele vai batendo nas metas, que ele vai sendo produtivo, ele seja promovido. Ele passa lá para um nível maior, ele vira cabo, ele vira sargento, não sei como dizer. Se porventura esse tipo de raciocínio fosse verdadeiro, ou seja verdadeiro, uma das coisas que mais premiaria, que mais traria condecoração para um demônio no Velho Testamento, seria ele levar um judeu à idolatria. Que a gente sabe que o grande eixo, né, aonde a roda do Velho Testamento gira, é a questão da soberania de Deus sobre a nação de Israel, da exclusividade de Deus sobre a nação de Israel. Se você vai lá no estabelecimento da lei, lá em Êxodo capítulo 19, Deus fala através de Moisés que eu vos chamei para ser uma nação separada, uma nação santa, uma nação sacerdotal. E quando ele dá os 10 mandamentos, através de Moisés, após ter falado isso no 19, lá no capítulo 20,
A primeira coisa que se fala nos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. É exclusivo. Eu sou seu único Deus. E a gente sabe que o grande problema que Israel teve ao longo da sua história foi a questão de abandonar Deus e correr atrás de outros deuses que não são deuses. O Jeremias, ele fala: céus, fiquem horrorizados. Eu não sei se é Jeremias ou se é Isaías. Porque se você for em outras nações, os povos, tudo que tem por aí, não trocam os deuses deles por outros. E olha que nem deuses eles são. E o meu povo é louco. Eles trocaram a mim, que sou manancial de águas vivas, para cavar cisternas rotas que não retêm águas. Não tem Jeremias e Isaías, logo no comecinho do livro. E a gente sabe, tem passagens que falam que esse pacto que foi feito no Sinai, a entrega da lei mosaica, e eles falaram: tudo que o Senhor disser faremos, foi como que um acordo nupcial. Foi o casamento de Deus com a nação. Aquilo ali serviu de documento para reger o vínculo que estava se estabelecendo entre Israel e Deus, entre Deus e Israel. Então, quando Israel transgredia a lei, em especial no que tange a questão da idolatria, ou seja, quando Israel abandonava Deus para ir atrás de outros deuses, que não são deuses, a nação estava cometendo adultério espiritual. Ele estava transgredindo a lei. Na realidade, tem passagens que falam que a idolatria anula, cancela a aliança. Eles estavam anulando a aliança. Então, se tem uma coisa que era intolerável da parte de Deus para com a nação de Israel, era a questão da troca de deuses, do abandono de Deus, que foi o motivo de muitos povos terem invadido Israel durante a época de Juízes. Foi a época de ter dado tanto B.O. lá na época dos reis, de Deus ter mandado tantos profetas para falar: volta para a aliança, vocês estão desviando do caminho, né? Os profetas é como se fosse um GPS, né? Falando: vire à direita, tentando trazer o povo de novo para Deus. E Deus falou tanto durante tantos séculos, e eles não ouviram. O que aconteceu? O cativeiro. Que eles já estavam idolatrando o próprio templo. Falando: não, Deus nos deu isso aqui. Deus ele não teria coragem de destruir o templo. E Deus destruiu. Deus fala isso através de Jeremias assim. Deus falou através de Jeremias. Aliás, Deus falou através desse profeta 800 anos. É só através de Jeremias ele falou 40. A ponto deles não acreditarem que Deus teria a moral, né, vamos dizer assim, de mandar um rei ímpio destruir o templo e invadir a nossa santa terra. E mandou Nabucodonosor. Eles foram para o cativeiro, voltaram do cativeiro e continuaram tendo problema. Quando Cristo veio, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então, voltando lá no assunto, se tem uma coisa que traria condecoração a um demônio no Velho Testamento, seria induzir um judeu à idolatria. Aí o Satanás falou: você ganhou uma estrelinha, demônio. Você conseguiu fazer um judeu abandonar o Deus verdadeiro e ficar com uma porcaria dessa aqui que a gente inventou. Isso lá no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, se tem uma coisa que traria... Eu esqueci de pôr o telefone aqui no mute. É bom passar, que senão daqui a pouco toca aqui, né? Apesar que essa hora está todo mundo dormindo. Se tem uma coisa que traria uma estrelinha assim para o demônio, uma condecoração no Novo Testamento, seria fazer com que um irmão sinta ódio do outro, fale mal do outro, fofoque sobre o outro, detone o outro, forme um partido contra o outro. Porque se tem uma coisa que o Novo Testamento pede, manda e exige dentro da igreja,
falando da igreja verdadeira, é que haja unidade. Isso eu falo em Efésios, isso eu falo num monte de lugares. Que a gente tem que preservar a unidade pelo vínculo da paz. Tem algum lugar aqui de Efésios que fala sobre, você lembra desse versículo? Colossenses 3:13. Colossenses, porque você sabe que Colossenses e Efésios é Ctrl-C e Ctrl-V, né? O apóstolo, ele aproveitou a carta de Efésios, deu um Ctrl-C lá e deu um Ctrl-V e fez Colossenses. Já notou? Tem passagens que são idênticas. Mas é onde que está isso aí, pastor? Colossenses 3, acima de tudo seja o amor, que é o vínculo da paz. Sim, também. Mas onde é 3 quanto? 3:14. 3:14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não, mas tem um outro versículo que é mais ou menos isso aí, mas com outra linguagem. Fala aí. É que fala assim que é um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aqui, ó, 4:3, ó. Esforçando-vos. Eu vou ler até do 4:1 em diante. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade. É isso aqui que tem que ter na igreja, essas 3 coisas, ó. Humildade, mansidão e longanimidade. O Isaac, ele faz de tudo para me provocar. Mas eu, na maior mansidão, eu sou macrotumbos com ele. Ele é longânimo. Oi, irmãozinho, eu te amo. Ele me cuspindo, ele me chateando, e eu dando beijinho nele. É igual Jesus faria, né? Longanimidade, humildade, mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu já tive essa conversa com a Márcia Vissas, há muitos anos atrás. Né? A Márcia é daquelas que ela gosta de vir depois da escola dominical e fazer pergunta. Isso é salutar, eu gosto disso, isso é legal. Ela já me fez perguntas que até hoje eu ainda não consegui responder. Ela me fez uma pergunta lá naquele grupinho, lá na rua Jacuí, que até hoje eu estou matutando esse assunto e ainda não cheguei na resposta. Eu falei com ela, Márcio, me dá um tempinho aí que eu preciso pensar nesse assunto para te responder. Eu não vou responder de qualquer jeito. E até hoje eu ainda não consegui chegar na... Ela me perguntou assim, Carlos, depois que o judeu nasce de novo, ele está... aquilo que era característico da vida dele como judeu, cancela. Por exemplo, se um judeu converte, ele tem um filho, ele não precisa circuncidar esse menino? Ele não precisa guardar a Páscoa? Mesmo que o Velho Testamento fala que a Páscoa é um pacto eterno com o povo, ele deixa de ser judeu? É uma pergunta complicada. Mas a dispensação não há distinção de judeu. Sim. Porém, tem a tradição. Sim, a gente já sabe que a gente é peregrino e forasteiro desse mundo, que a nossa pátria está no céu, que nós já perdemos. Mas mesmo assim, a gente não deixa de ser brasileiro. A gente não deixa de comemorar o carnaval, a gente não deixa de comemorar o Natal, a gente não deixa de comemorar a Quaresma. Quando chega no Natal, nós vamos reunir aqui, vai ter um peru, né? O americano não deixa de comemorar lá eu falei peru, eu lembrei lá como é que chama? Ação de graça. Ação de graça. O judeu, ele vai deixar aqueles hábitos, eu não sei. Esse assunto eu não sei responder. Mas eu penso que cada cartão. Se ele continuar, não há nada de errado. Se ele deixar também de fazer também, não há nada errado. Sim. Ele é agora um membro celestial do corpo de Cristo. E se ele continuar também... Tem que saber com que entendimento ele está fazendo isso. Exatamente porque nós estamos nesse intervalo. Que não há distinção, né? Sim. Tem que saber com que entendimento ele está fazendo isso para buscar uma aprovação a favor, como era no velho, ou ele está fazendo porque faz parte da cultura. E da vida dele no dia a dia, ensinar. Sim, é difícil um judeu deixar de ser judeu. Deixar usar. Por exemplo, ele pode comer carne de porco, feijoada. A consciência dele não permite. Entendeu?
Tem coisas que nós, mesmo sendo judeu, nós somos brasileiros aqui, né? A priori não é errado, não é pecado, mas a minha consciência fica ofendida se eu fizer aquilo. Entendeu? A gente não sabe que não tem nada a ver, por exemplo, comer um frango de macumba que está lá na esquina. O cara deixa lá um franguinho novinho, eu vou lá, opa, frango assado de graça, pego aquilo e levo para casa. Tem gente que, na misericórdia, por exemplo, o Telmo Vilela, eles parecem que tem uns parentes lá pro lado da Bahia, e uma vez quando ele soube que eu ia na feira hippie e comia acarajé, que a baiana faz, ele ficou escandalizado. É como se eu tivesse falado assim: nossa, irmão, esse fim de semana eu tomei uma garrafa de pinga inteirinha e fiquei zoado, fiquei legal, né? A maioria dos crentes fala assim: misericórdia, irmão, você tomou uma garrafa de cachaça. Ofende, não é? Para muitos ofende, você acha isso ofensivo, acha que isso não é de Deus. Para ele ficou tão escandalizado como se eu tivesse falado isso. Quando eu falei com ele que eu vou na feira hippie como um acarajé. Meu irmão, aquilo ali é consagrado no terreiro, aquilo ali é feito de acordo com o não sei o que dos orixás. Misericórdia, não faz um negócio desse não. Tem gente que come na boa, come o tal do frango ao molho pardo. Eu não como. Primeiro que eu não gosto, segundo que tem sangue naquele treco. É um versículo que pede que... Mas tem crente que come e acha que não tem nada a ver. Não, uma coisa que levando para o lado mais assim, radical, por exemplo, tem cultura que eles comem carne de cachorro. Sim. Aí lá na Coreia. Pois é, carne de cachorro. Se você falar isso hoje, não, você vai ter de comer carne de cachorro, a gente acha que é a mesma coisa, o judeu vai comer carne de porco, a mesma coisa, eles têm esse sentimento. Sim. Então eles continuam não comendo. Eu estou falando da questão da consciência. O judeu, geração após geração, ele não come carne de porco. Tem um que tem muito. E agora você é da igreja de Jesus, você está liberto disso, você pode comer carne de porco. Se ele vier comer, ele vai ficar com a sensação de que está fazendo alguma coisa errada. Mesmo que não esteja. Mesmo que não esteja. É uma questão de consciência própria. Por isso que a palavra fala: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que pratica. Se você faz e não existe uma condenação, desde que não seja algo obviamente errado, é relatividade cultural, é de cada país para cada país. Paulo fala em Romanos, também junto com Coríntios, também você vai visitar uma pessoa, come de tudo colocar na mesa. Sem perguntar nada. Mas se alguém falar: essa carne foi sacrificada ao ídolo ali no mercado, aí você não come, não porque você não pode, mas por causa da consciência do outro. Exatamente. Do outro, e não por causa da sua, mas por causa do outro. Você não come. Você chega lá, tá aquele ramo com baião e fala: isso aqui foi benzido por orixá, por caboclo ruim, não sei o quê. Né? Você pode comer tudo, mas você não come, não por causa de que você não pode, mas por causa da consciência. Exatamente. Daquele que falou. O outro vai escandalizar. Exatamente. Mas aí, voltando aqui, ó, suportando-vos uns aos outros em amor. Muitas vezes a gente pensa que suportar, mas eu não vou caixar para daquele cara, daquele irmão lá, mas eu aguento ele. Suportando a gente entende nesse texto aqui como tolerando, mas não é. O que o texto está querendo dizer aqui, suportando, é dando suporte. Um apoio. Pezinho aí, ó. É o estribo. É o estribo, é dando suporte para o outro. Eu vejo que o outro está tendo dificuldade, eu vou lá e ajudo. Dou uma moral. Dando-vos moral-vos uns aos outros em amor. Dando-vos pezinho-vos uns aos outros. Não é suportando assim: eu tolero. Eu gostaria que esse irmão até mudasse de igreja para eu não ter que ver a cara dele mais lá na igreja, mas eu suporto ele. O suporte não é nesse sentido. É no sentido de, do que você precisar aí, eu estou junto com você, falou? É dar suporte. Aí chega no versículo que eu quero: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, se tem uma coisa que é importante na igreja, é a unidade, é não haver divisão, é não haver contendas entre irmãos,
é não haver formação de bloquinhos, de partidos. Porque isso tem a ver, por que está falando tanto sobre isso? Porque então nós estamos nos preparando para entrar no restante aqui da nossa lista suja, de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ver que basicamente a partir da inimizade e das brigas, e dos ciúmes e da inveja e da ira, que é um conjunto, né? Nós já falamos aqui, a inimizade está junto com as contendas, e o ciúme está junto com as invejas, que também se linka com a ira. Eu estou me preparando para falar sobre ela. Isso tudo ele se desdobra nas outras coisas que vêm por aí, ó. Discórdias, dissensões e facções. Facções, discórdias, dissensões e facções. Tem uma progressão aqui que nós vamos ver. Depois que você discorda, você briga. Primeiro você só discorda. Depois você briga pelo seu ponto de vista. Você pratica dissensão, que é a contenda. E por fim você forma um grupo. Você racha e divide a igreja. Que é aquilo que o pastor Mark achava, e eu concordo com ele, intolerável dentro da igreja, quando ele pastoreava, que é a tal da panelinha. Lembra como ele odiava a tal da panelinha? Porque panelinha é um princípio. Por quê? Se eu formo panelinha, eu estou me aglutinando, eu estou juntando ali só aqueles que concordam comigo. Que o antônimo de discórdia é concórdia. Isso é um perigo. Tem até o bairro Concórdia aqui, né? Que é concordar, concórdia, né? Com o mesmo coração, concardia, coração igual. Então vai formando aquele grupinho. Os que concordam entre si formam um grupo. Se tem alguém que discorda, essa pessoa não é nem bem-vinda naquele grupo. É lógico que dentro de um corpo local, onde existem pessoas das mais diversas faixas etárias, o normal é que o Felipe ele tenha mais comunhão com pessoas da idade dele, que a turma do berçário, por exemplo, vai ficar esquisito pôr fralda pro Isaac e pôr ele lá dentro do bercinho, lá no berçário. Na hora da escola dominical, ele vai ficar mais no meio dos jovens, não é? Os jovens normalmente formam aquele grupinho ali, pá, os cabelos brancos já conversam mais entre si, a meninada já conversa mais entre elas, os adolescentes, as mulheres. Isso não quer dizer que não possa haver comunhão entre o Filipinho e o seu Américo, entre eu e as irmãs, entre as irmãs e entre os adolescentes e os mais velhos. O que não pode é ficar segregando. Eu lembro que uma vez o pastor Marco ele ficou só de uma da igreja, porque tinha lá em cima e tinha lá embaixo. Lá no 10º andar era o principal, os corredores. Eu e o Clésio, a gente tinha mania de ficar, a gente tinha uma panelinha. O Clésio, eu e mais uns 2 ou 3, a gente ficava ali naquela sacada. Sabe ali? Uhum. Aquela igreja quando era lá embaixo, lá onde a gente já comeu piso, que era o salão maior, tinha uma sacada ali que dava para a rua Curitiba, e sempre entre a escola, antes de começar o culto, ou entre a escola dominical e o louvor, né, o culto começar, ou depois do culto, era só aquele grupinho junto. A gente não dava espaço para outros entrar, porque a gente falava, não, isso aqui é elite intelectual da igreja. Para você entrar nesse grupo, você tem que conhecer muito de Bíblia. Porque a gente não aceita cara que conhece de pouca Bíblia para vir, senão você vai atrapalhar nossas conversas aqui, que é de uma profundidade espiritual muito grande. Entendeu? Você tem que ralar muito, comer muito feijão bíblico para poder vir conversar no nosso grupo aqui. Isso não é legal. Isso gera soberba, panelinha, né? E lógico que das nossas conversas lá, o que a gente mais conversa, falando, mas você viu que besteira que o pastor está falando? Você viu como é que ele não conhece nada de Bíblia? E isso não é um verdadeiro pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista,
Porque se ele conhecesse a Bíblia o tanto que a gente conhece, ele não teria falado essa besteira que ele falou do bom dia. Não é? Isso é de Deus? Um grupinho de intelectuais bíblicos ficar criticando a burrice espiritual da maioria? Aí o Mark, ele foi vendo isso, ele viu isso acontecendo. Um dia chegou e deu uma dura em nós lá. Pode espalhar, o que vocês estão fazendo é legal, coisa e tal. Ficou todo mundo com raiva dele, não sei o quê. Uns pararam até de ir na igreja, e os mais humildes entenderam e aceitaram. Não, ele está com a razão, ele está falando o que é da Bíblia, é do Espírito Santo. Se o cara tiver humilde, por isso que o texto fala com toda humildade, mansidão e longanimidade. Se você não tiver isso, você não vai promover paz no corpo, você vai promover divisão. Então, voltando lá em Timóteo, nós temos aqui o nível ensino. O Espírito Santo chega e te mostra: ô filhão, o lance aí que você está fazendo não está agradando muito não. Mas você bate o pé: não, eu não quero consertar isso não, esse aqui é um pecado de estimação que eu tenho há muitos anos. Entendeu? Eu estou nutrindo, na nossa fala cevando, né? Eu estou cevando aqui há muito tempo, eu não quero mexer nisso não. Aí Deus vai usar alguém para repreender. É a repreensão. Lembra que eu falei que o primeiro pastor de Geraldo me deu um toque na boa, depois da escola dominical. No domingo seguinte, só para confrontar, indo olhando para ele assim, eu falo aquilo que eu já tinha falado, eu falo de uma forma mais pesada ainda. É lógico que isso já chegou no ouvido de alguns na igreja, e muita gente vai olhar para mim, vai olhar para ele, vai olhar para mim, vai olhar para ele. Depois dessa segunda escola dominical, ele já vai chegar falando um pouco mais duro, né? Ele já vai repreender. Se ainda assim a repreensão, agora trazendo o plano Deus Filho, né? Voltando lá para Hebreus, capítulo 12. Se o ensino não adiantou, se a repreensão não adiantou, aí o que vem? A vara com o nome Joel, pendurada na parede. Aí vem a correção, porque nós temos aquele açoita. Na realidade, aquele que poupa a vara, ele não ama seu filho. Provérbios, ensina seu filho no caminho que deve andar, e quando ele for velho, usando um outro ditado, é de menino que se torce pepino. Tem esse também? Quem poupa a vara, na realidade, está preparando o filho para o inferno. Então, essa lista, ela é um parâmetro para que nós nos autoavaliemos, para sabermos de que forma nós estamos andando, na carne ou no espírito. Se porventura você está andando em ciúme, ira, inveja, coisa e tal, panelinha, dissensões, discórdia, você está andando na carne. O Espírito Santo ele vai te trazer um versículo que confronta com esse comportamento. Por exemplo, na semana passada, nós estávamos falando a respeito da inveja. Lembra? Nós estávamos falando sobre a inveja. E a inveja, ela dá a oportunidade, que é o fitonos, né? A palavra fitonos aqui no grego, que é traduzido por inveja lá no verso 21, ela vai se desdobrando em coisas piores. Por isso que a palavra, em muitos lugares, fala que a inveja é algo que não é aceitável no nosso meio. Uma vez que você nasceu de novo, como é que pode ser que o Espírito Santo esteja produzindo inveja? Porque a definição de inveja, até a Elaine levantou essa lebre, e a gente estava conversando a respeito disso. Só falando um pouco aqui. Porque o conceito que a gente tem de inveja é que eu desejo ter aquilo que o outro tem.
eu vejo o sucesso do outro e eu desejo ter aquele sucesso. Mas esse é um nível da inveja. Se você se permite esse tipo de sentimento, isso vai acabar desdobrando em algo pior. Vai chegar num ponto em que você vai ficar amargurado, não é pelo fato de que o outro tem o que eu não tenho, é simplesmente pelo fato do outro ter. Você vai querer que o outro você vai torcer pelo fracasso do outro. O segundo nível da inveja não é o fato de eu desejar ter o que o outro tem. É o fato de eu me sentir mal pelo fato de que o outro está se dando bem. Eu estou procurando um exemplo aqui que eu li nas exemplificações a respeito de um grego. Ciúmes, relacionamentos. Essa primeira inveja é uma etapa para a segunda inveja. É a respeito de um rapaz. Fitonos irrita-se diante da prosperidade do outro. Aqui, ó, é esse aqui, ó. Aristides, isso lá na época dos gregos, lá só um exemplo, né? Ele era chamado de justo. E ele estava sendo processado. Aí certo homem veio a ele, porque lá na Grécia era o seguinte, existia um colegiado, onde as pessoas faziam uma votação. Ele era membro lá de algum grupo, senadores, de um grupo que decidia alguma coisa. E foi levantada uma questão lá de que ele não estava se comportando da forma como deveria. Mas na realidade isso era meio tipo aquilo que aconteceu com Daniel. O pessoal queria tirar o Daniel da jogada, porque ele não se alinhava com a corrupção que estava prevalecendo lá no Palácio do Nabucodonosor, nos bastidores. E eles montaram aquele lance lá que acabou jogando o Daniel na cova dos leões. Foi algo injusto, mas com aparência de algo legal, porque ele transgrediu uma lei que só foi feita para ele transgredir. Então esse rapaz aqui, o Aristides, o justo, estava mais ou menos nessa situação. E ele estava sendo processado e ia ter uma votação. E certo homem veio a ele, sem saber quem ele era, e pediu que Aristides lhe escrevesse o seu voto, pois ele não sabia escrever. Ou seja, ia ter uma votação, cada um, igual não teve aí a votação da petição do Lula aí, se ele ia se manter candidato ou não. Os juízes lá, cada um votou. Eu acho que o Lula tem que ser candidato, o outro, eu acho que não tem que ser, e cada um dá seu voto e por conta dos votos. A 3 falou que tem que ser, 4 falou que não tem que ser, então não vai ser. Ia ter uma votação desse tipo, para destituir ou não o Aristides. E um dos caras que ia votar, ele não sabia escrever, ele pediu para o Aristides para escrever o voto dele, sem saber que ele era o próprio Aristides, o que estava sendo julgado. Então ele veio até o Aristides, pediu que ele escrevesse o voto, pois não sabia escrever. E o voto era a favor do banimento. Era a favor, esse cara queria votar contra o Aristides. Ele falou, não, escreve aí para mim que eu sou contra o Aristides, que eu sou a favor do banimento dele. O Aristides, ele ficou um pouco curioso, falou, mas que mal que o Aristides lhe fez? Perguntou. O homem respondeu, eu estou cansado. Não, ele não fez mal nenhum, mas eu estou cansado desse cara. Eu estou cansado de ouvir as pessoas o chamarem de justo. Na realidade, o cara tinha uma inveja do Aristides. Ele não aguentava ver as pessoas reverenciando a justiça do Aristides. Pô, o Aristides é um cara legal, o Aristides é um cara justo, o Aristides é um cara que não pisa na bola. E na realidade ele não pisava na bola. Só que o outro já não aguentava mais ouvir isso.
Eu não aguento mais ouvir esse pessoal falando bem do Aristides. Por isso eu quero que ele saia. Eu vou votar contra ele, não porque ele fez alguma coisa, não porque ele mereça ser banido, mas porque eu não vou com a chapa dele e eu quero prejudicá-lo. Eu quero prejudicá-lo. Na semana que vem, nós vamos dar um pouco de sequência para esse assunto da inveja. Só como um trampolim para a ira, eu pensei que ia dar tempo hoje. Eu vou mostrar para os irmãos que foi feita uma pesquisa. É uma coisa científica, com um eletrodo na cabeça e coisa e tal, medindo os batimentos cardíacos. Foi feita uma pesquisa científica, um experimento científico, que demonstra, e isso acontece assim em 9 casos em cada 10, o nível de satisfação que as pessoas têm de ver o outro se lascar. As pessoas têm prazer nisso. A ciência demonstra. Por exemplo, eu não consigo jogar bola igual, como é que chama aquele português vaidoso lá? Que fica se olhando no telão? Cristiano Ronaldo. Eu gostaria de ser bonito igual o Cristiano Ronaldo. Eu gostaria de jogar bola igual o Cristiano Ronaldo. Eu gostaria de ganhar o salário que o Cristiano Ronaldo ganha. Mas como eu não sou bonito igual ele, não jogo bola igual ele, não tenho a fama igual ele, quando ele quebra a perna, o avião dele cai e ele morre, eu fico alegre. Nossa, que delícia, esse cara se lascou. As pessoas têm prazer nisso. As pessoas têm prazer nisso. Isso é demonstrado cientificamente. Isso é fitônus. Essa é a inveja para onde Satanás conduz. Se você se permite aquela invejinha santa, vamos dizer assim, né? Começa com inveja santa, depois passa para desejar o que o outro tem. Quando você acorda, ou quando você assusta, você está desejando o mal do outro. Você está torcendo para o outro morrer, ou para o outro se dar mal, ou para o outro fracassar. Amém? O pastor ficou de orar.